Agora eu vou mostrar pra vocês meu muque. Olha. Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Daniela Nery, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre musculação. Eu prometi lá no meu Instagram que eu ia fazer um vídeo contando a minha experiência sobre esse primeiro ano inteiro que eu cumpro, né, a meta de fazer um ano de musculação, tá? E esse vídeo é para falar sobre isso, as dores, os desafios, como que foi a minha saúde, como eu me senti, com quanto tempo eu comecei a ver a diferença, porque eu só comecei de fato, né, meu primeiro ano de musculação, assim, cumprindo o ano inteiro, foi esse ano agora com 41 anos de idade, né? Foi o ano de 2025. Eu já tinha tentado começar a musculação com os meus 20 e poucos anos, mas eu fiz 3 meses apenas, né? E também com 30 e poucos anos eu tentei também continuar, né, fazer musculação, mas também só fiz 6 meses. Então é pela primeira vez na minha vida que eu tô fazendo, né, que eu consegui cumprir um ano inteiro, cumprindo a meta que foi promessa, né, do ano passado. Comecei exatamente no dia 30 de dezembro a fazer musculação com a meta, né, o plano de fazer 192 treinos no ano de 2025, considerando 16 treinos por mês, o que dá mais ou menos 4 por semana, tá? Só que é assim, né, gente? Vamos falar aqui vida real, o que aconteceu? Comecei dia 30 de dezembro de 2024, depois de 3 dias eu passei mal e tive que ficar 2 semanas sem ir. E por que isso aconteceu? Na verdade, eu estava com a minha imunidade baixa, porque eu já tinha feito alguns exames de sangue, em setembro, né, de 2024, eu tinha começado a repor vitaminas, a fazer, né, alguns tratamentos para poder melhorar, para poder conseguir fazer musculação, porque o meu corpo estava realmente assim, sentindo muito cansada, muito fraca e não tinha a menor condição de fazer musculação. Então eu fui primeiro ao médico, fiz exame de sangue, né, comecei a repor algumas vitaminas, fazer os tratamentos lá que eu tinha que fazer. E aí quando eu senti que eu estava um pouquinho mais forte, eu peguei e entrei na academia. Só que eu entrei, como eu ainda não estava bem, a imunidade baixa, eu acabei ficando doente, né? O corpo estranhou aquele esforço que não tinha, né? E eu acabei ficando doente e não pude ir na academia por 2 semanas. Então isso já me atrapalhou lá no início. Eu até voltei na médica e a médica falou comigo assim: isso é só uma pedrinha no caminho pra você desistir, mas você não vai desistir, né? Eu falei: não, doutora, eu vou pegar firme, eu vou conseguir, vou continuar fazendo os tratamentos aí das vitaminas, tudo que eu tenho que repor. E então eu peguei firme e continuei lá, indo na academia, fazendo o meu treino direitinho e cuidando da minha saúde, né? Só que no início pra mim foi muito difícil. Me conta aí nos comentários quem começou depois dos 40 aí, como é que se sentia, porque a princípio a vontade de desistir era grande. Eu não queria, por mim mesma, né, dentro de mim eu não queria desistir, mas o corpo, assim, eu sentia muita dor mesmo, né? Então eu comecei a tomar whey, comecei a aumentar, né, a quantidade de proteínas, né, porque eu queria realmente ficar mais forte, né? Eu até coloquei lá no Instagram, né, falando: olha, gente, meu projeto mais forte, mais bonita, né, que eu quero ficar mais forte, porque eu tenho que cuidar da minha mãe, né, e eu preciso dessa força, principalmente com relação à minha coluna, né, que nesses anos todos cuidando dela, eu sempre tive crises de dores na coluna e sempre que eu ia em médico e sempre me falavam, né, 3 médicos chegou a me dizer isso, que o meu problema não era a coluna, né, porque eu fiz raio-x, não deu nada, não tinha nada, mas o problema era a musculatura que estava fraca, então eu precisava fazer musculação, né, então as médicas que me atenderam sempre me falavam: você precisa fazer musculação, senão você não vai aguentar cuidar da sua mãe, então você precisa fortalecer a sua musculatura. E aí, só que eu não estava aguentando, né, como eu falei, comecei a tratar então o que estava faltando de vitaminas e tudo mais, para poder conseguir ter força para conseguir ir na academia. E aí, depois dessas 2 semanas, né, que eu fiquei mal, eu voltei e continuei. Mas, mesmo assim, foi uma questão de muita força de vontade mesmo, porque eu sentia muita dor. Sabe assim, poxa, eu tô vindo na academia para ficar melhor, para ficar mais forte, para sentir menos dor, e eu tô sentindo mais dor, tô ficando mais cansada, e como é que é isso, né? Então no início parece que, tipo assim, isso não tá dando certo, né? Parece que os movimentos que a gente faz também, a maneira como a gente executa o exercício é muito mais complicado no início, né? Fica bem desanimado, vamos dizer assim, mas eu tinha essa consciência de que, não, eu vou continuar
e aos poucos eu vou ir melhorando e vou me fortalecendo e vai ficar melhor, isso vai ficar melhor, né? E eu até pensei em fazer esse vídeo para falar de resultados, pensei assim, com 6 meses eu vou fazer um vídeo para colocar lá no YouTube para incentivar, né, as meninas, né, as mulheres com mais de 40 e tudo, para começar e tal, porque é muito bom e tal, né? Eu tinha isso em mente. Só que passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4 e eu vi, gente, com 6 meses não vou estar bem, né? E aí realmente, assim, levou mais de 6 meses para eu poder conseguir sentir um certo alívio, né? Eu sentia, não sei se vocês se identificam aí, tá? Se vocês começaram aí depois dos 40, eu sentia muita dor, assim, pélvica, sentia muita dor na lombar, muita dor, né? Porque já tem as dores que eu sinto, que às vezes até me dava crise, graças a Deus agora, né, nunca mais me deu crise de dor na coluna, principalmente na lombar, né, que é o que eu mais tinha. E então, assim, muita dor no corpo, mas principalmente na região pélvica e na minha coluna, na lombar, sentia muita, muita, muita dor, né? E pra mim, assim, o processo foi bem lento, porque eu fiz questão de não começar tomando creatina, né, essas coisas pra pegar mais peso, porque eu tive o cuidado de não virar o cabeção no sentido assim, porque eu quero ficar musculosa, ganhar músculo muito rápido e tudo mais, porque eu tinha que garantir que eu não me machucasse, porque quem cuida da minha mãe sou eu e, tipo assim, eu não posso me machucar porque eu tenho que cuidar dela. Então, eu não, assim, fiquei pirada nessa coisa de, deixa eu tomar isso, aquilo, pra eu ficar mais forte, pra pegar mais peso, justamente para prevenir lesão. E até a médica, né, que eu fui, me recomendou que eu, de fato, assim, se eu quisesse tomar whey, comer mais ovos, né, mais carne, mais proteína e tudo, mas que eu não começasse a tomar creatina antes de 6 meses. Como eu cheguei aos 6 meses e ainda não estava me sentindo como eu achei que me sentiria, né, que eu achei que 6 meses eu já estaria me sentindo bem mais fortinha, eu peguei e não tomei também. E aí decidi ficar, não, primeiro ano eu não vou tomar creatina, vamos ver o que acontece, né. Então, o meu processo, especificamente, né, por conta da questão da minha mãe, por ter essa questão, esse zelo para não me machucar, né, eu não tenho o direito de me machucar, tipo isso, né. Então, eu tive mais cuidado para não querer pegar mais peso do que, né, eu pudesse suportar, de modo que pode ser, né, que poderia ter me dado alguma lesão. Então, eu subi as cargas bem lentamente, né, conforme eu fui sentindo que eu conseguia, porque realmente a musculação tem isso, né, você vai pegando os pesos, mas aos poucos você tem que aumentar a carga, porque realmente você sente que não tá dando mais, tá leve, né, tá leve, tá fraco ali. Então você vai aumentando aos poucos, e isso que eu fui fazendo no decorrer desse ano. Eu comecei, na verdade, a academia, né, pesando mais de 60 quilos, coisa que nunca tinha acontecido comigo antes, porque até então, até outubro de 2024, eu pesava no máximo 58 quilos, né, e isso desde lá dos meus 17 anos, eu sempre tive esse peso, sempre mantive esse peso, mas de outubro a dezembro de 2024, eu engordei, passei dos 60, fiquei pesando 60,5, e na minha cabeça, eu ia entrar na academia e eu ia voltar para os meus 58, eu até comentei isso lá no Instagram, falei, gente, a meta, né, é chegar, voltar para os 58, só que, como eu comecei, eu passei a comer mais proteína, e isso aumentou as calorias, por mais que eu malhasse, né, perdesse as calorias na academia, eu comecei a comer mais. E a própria musculação também, me conta aí o que acontece com vocês, mas me dá mais fome, me deu mais fome depois que eu comecei a me exercitar mais. Então, eu passei a comer uma quantidade maior, né, um pouco maior do que o que eu era acostumada a comer. E as proteínas eu passei a incluir proteína, mesmo quando depois eu parei de tomar whey, mas eu sempre tô comendo proteína em todas as minhas refeições. Então, tanto no café da manhã e no café da tarde, que eu não comia proteína, eu passei a comer, né, pra tentar aí ganhar uma massinha, né. E então eu comecei com um peso e com medidas que eu achei que iam diminuir, né, tanto o peso quanto as medidas. Mas calma que eu vou falar pra vocês o que aconteceu e agora em dezembro, de novo, como é que tá agora o peso e as medidas, tá? Foi só lá com 7 meses e meio, 8 meses que eu de fato comecei a me sentir melhor, comecei a me sentir mais disposta e comecei a me sentir assim mais forte, de modo que eu não sentia mais tanta dor. Eu sinto dor até hoje, né? A musculação é pra ferir o músculo, pra ele crescer, né?
Então eu sinto, mas assim, do jeito que eu sentia, eu acho assim que era uma coisa absurda, porque realmente por conta do sedentarismo, né, por eu não ter feito musculação antes e ter passado dos 40, então a massa muscular realmente estava bem debilitada, né, meus músculos estavam bem debilitados, então até eu conseguir de fato fazer o que eu chamo hoje, né, de sentir uma dor normal, foi aí entre 7 e 8 meses para eu conseguir isso, tá? E até a questão de melhorar com relação aos movimentos, né? Como fazer os movimentos, a execução dos exercícios, foi aí com 7, 8 meses que começou a melhorar. Agora, o detalhe também é que eu continuei o tratamento tomando as minhas vitaminas, né? Minhas reposições de coisas que eu estava fazendo. Desde março eu comecei a fazer reposição de vitamina D, de vitamina B12, né, com injeção, e também de noripurum, né, que é um remédio para melhorar a reserva de ferro, né, ferritina e tudo. É questão lá, né, da anemia, né? Eu não cheguei a estar com anemia, mas estava com uma deficiência de ferro e ferritina. Então a doutora passou para mim o comprimido mastigável, né, 2 caixas por mês, eu tomei por 3 meses. Porém, 6 caixas, né? Porém, não adiantou muita coisa. O que subiu lá no exame de sangue, depois eu fiz o exame de sangue novamente, não resolveu muita coisa e ela resolveu passar pra mim por via, né? Por veia, né? Pra eu tomar na veia essa noripurum. E a primeira vez que eu fui tomar foi em dezembro, mas eu passei mal, né? Me deu, sei lá, uma crise de ansiedade, sei lá, alguma coisa. Eu sei que eu passei mal, quase desmaiei lá, eles levantaram lá minhas pernas, abaixaram minha cabeça. E foi aquela coisa, né? Movimentei lá a unidade de saúde, porque passei mal lá e aí não pude tomar aquela dose. E voltei lá depois, agora meados de dezembro, que eu tomei a primeira dose e vou continuar tomando, são 5 doses, né, que eu tenho que tomar para poder dar uma melhorada aí nessa questão do ferro e da ferritina baixa, que é algo que, né, pega, deixa a gente bem baqueada mesmo, inclusive queda de cabelo também, com muita queda de cabelo, e eu acho que isso aí vai ajudar. Então, ano que vem, né, a gente vai ter outro vídeo e a gente fala também como é que ficou isso aí. Mas então são coisas que tudo tem a ver, né? Isso que eu quero frisar aqui, porque às vezes a pessoa assim, eu quero fazer musculação, mas eu tô sentindo muita dor, tô sentindo muito cansaço. Pode ser porque você vem de muito tempo, né, de sedentarismo, igual eu estava, eu sempre fiz caminhada, mas assim, é algo específico para fortalecer a musculatura como a musculação, igual eu falei, eu só fiz um pouco, 3 meses quando eu tinha 20 e poucos, 6 meses quando eu tinha 30 e poucos, e depois o que eu fazia era caminhada e às vezes eu fazia algum exercício localizado, mas como eu fazia em casa, eu não tinha aquele compromisso, né, não era 4 vezes por semana, igual eu faço agora a musculação. Então não adiantava muito, né? Então realmente você sente mais dor por conta disso e também por conta da idade, né? Então, se você está começando com 40 anos, né? Quer dizer, você já tem uma perda muscular, se eu não me engano, acho que é desde os 30, não sei se é 35 anos, eu sei que depois dos 30 você já começa a ter uma perda muscular, que se você não faz musculação, de fato você vai perdendo massa muscular e claro, obviamente você vai ter esse resultado em você de se sentir mais fraca, mais cansada e tudo mais, né? Então, isso também que aconteceu comigo e você precisa ficar ligada nisso aí, prestar atenção nisso. Tem a questão da idade, tem a questão de, às vezes, nutrientes, vitaminas, coisas que estão faltando no seu organismo e questões de saúde em geral. Você precisa ver isso para você, de fato, fazer a musculação e você conseguir seguir em frente, né? Ter esse acompanhamento, ir ao médico para poder conseguir fazer, porque senão você vai se sentir muito cansado, tem gente que até, né, passa mal lá na academia e tal, então aí acaba desistindo porque, isso não é pra mim, eu não consigo, né, faz exame de sangue, vê como é que tá, repõe as vitaminas que precisa para você ir conseguindo, né, então assim, eu ainda não estou 100%, eu não esperei ficar 100% para começar, mas eu comecei a fazer algum tratamento, repor algumas coisas para poder começar assim. Que lá no início, a minha vitamina D, tanto a minha ferritina, né, tava quase com anemia, a vitamina D tava muito baixa, tava 8, alguma coisa, né, e o bom é que esteja pelo menos 30, né, e o meu tava 8 alguma coisa, então tava bem baixa, a vitamina B também tava muito baixa, então
né, eu fui fazendo os tratamentos para poder, tomei também 3 meses daquela vitamina multivitamínico, né, Centro Mulher, né, então tomei também mais 3 meses. E assim eu tô fazendo, correndo atrás, cuidando da minha saúde e melhorando a minha alimentação, né? Então eu aumentei a proteína, né? Comecei a me alimentar, assim, eu não acho que eu me alimentava mal, mas realmente proteína eu comia bem menos do que o que eu como hoje, né? Até final do ano agora eu conversando com ela e falei assim, mãe, esse foi o ano que eu mais comi ovo na minha vida, né? Ovo, e que eu acrescentei proteína, né? Na minha alimentação, né? E eu costumo fazer também o franguinho desfiado, né? Pra colocar no pão. Então é o que me ajuda aí com relação às proteínas no café, tanto da manhã como da tarde. Lá para setembro, gente, eu levei um susto que eu cheguei a quase 64 quilos, que é o limite, né? Pela minha altura, né? Então eu cheguei a 63,5, eu levei um susto quando eu subi na balança, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? E aí, isso foi em setembro, e aí eu falei, não, maneira aí na boca, você tá ultrapassando o limite aí na boca, porque não é possível, né? E realmente eu reduzi um pouco e rapidinho, assim, coisa de 10 dias, eu perdi 2 quilos de novo e voltei lá para 61,5, né? Mas eu tive essas oscilações de peso durante o ano por uma questão também até de adaptação da alimentação, que eu mudei um pouco, né? Por conta dessa questão de mais ingestão de proteína. E por ter me dado mais fome, né? O malhar faz você sentir mais fome. Então, me deu algumas alterações assim, mas eu acho que agora tá começando a estabilizar. Eu acho que o meu peso normal agora tá ficando, não é mais o 58, né? Mas tá normalizando o mesmo peso agora. Calma, eu vou falar qual peso que é, calma. Aí em outubro, né, eu já estava me sentindo bem melhor. Eu falei, gente, agora sim eu tô vendo resultado. Agora eu acho que realmente eu tô me sentindo mais forte. As dores na coluna que eu sentia por cuidar de mamãe, nossa, tô muito melhor, né? Em outubro eu comecei a ver que realmente eu estava muito melhor. Aí eu comecei a ousar mais, a pegar pesos um pouquinho, assim, não com tanto cuidado igual eu estava fazendo antes, né? Porque eu realmente senti que eu estava, de fato, um pouco mais forte. Então, em alguns aparelhos, não é em todos, tem coisa que eu não aguento mesmo, tem coisa que eu tô com o peso de iniciante lá, com o menor peso da máquina, né? Principalmente braço, né? Eu não consigo pegar tanta coisa. Mas, ainda assim, comparando, quando eu lembro, assim, como eu comecei em dezembro, então eu já evoluí pra caramba, assim, né? Assim, comparando eu comigo mesma, tá? Não com outras pessoas, tá? Porque quando a gente vai na academia, a gente vê as meninas que estão lá já há muito tempo, isso é uma coisa importante de falar também. Você vê uma mulher na academia que às vezes é mais nova do que você, ou se é da sua idade, já tem 15 anos que malha. Então você olha aquela perna torneada, você olha aquele braço bem definido, as costas, né, bem definidas, e você olha assim e como se você em um ano fosse conseguir ficar daquele jeito. Não, aquilo é todo um esquema, né? É todo um conjunto de coisas que ela faz, de suplementos, de alimentação e de muitos anos de musculação, né? A maioria das que eu vejo lá tem pelo menos 3 anos de musculação e para ter conseguido um corpo assim, e são mais jovens, né? E são mais jovens. Então, é diferente, tá? É diferente, né? Não dá pra, pelo menos eu, né? E sem tomar certos suplementos, como creatina, por exemplo, né? Que eu sei que dá um gás pra você pegar mais peso e aí conseguir ganhar mais massa muscular. Do jeito que eu fiz, de fato, eu fiz o meu melhor dentro daquilo que era a minha condição, com esse cuidado para não me lesionar. E eu estou satisfeita com o que eu consegui, mas assim, né? Agora eu quero mais um ano, vamos ver daqui mais um ano como estarei, né? E espero que esteja melhor e esse ano agora, 2026, vamos ver aí se eu acrescento aí a creatina ou se eu, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas a princípio eu vejo que de fato com um ano, né? Agora, né? Já novembro, dezembro, eu vejo que realmente é aquela história, né? Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então eu queria te incentivar a começar. A outra coisa também que aconteceu foi que em novembro, né, que foi o mês do meu aniversário, por acaso, aconteceu um acidente, né, na academia e uma moça esbarrou na barra, a barra caiu no meu queixo e, né, eu fiquei com maior medo, né, no dia, deu muita dor na cabeça, no ouvido, parecia que tinha
né, estourado alguma coisa lá dentro. Mas graças a Deus não foi nada, fui no médico, o médico nem passou raio-x nem nada, só me passou uns remédios lá pra eu tomar, pra aliviar a dor, eu tomei e ficou tudo bem, né? Mas assim, mas foi um susto grande, porque o impacto, né? Então, até um conselho aqui também pra dar pra vocês, né? É esse cuidado, né? Se você vê aí um bocado de vídeo aí na internet, você vai ver como que acontece acidente na academia. Então a gente precisa ter cuidado, né, e ficar de olho e também ter esse cuidado, né, para não acabar esbarrando e machucando alguém, né? Igual ela foi uma falta de atenção, ela esbarrou na barra e, né, tipo assim, senão não teria acontecido nada comigo, mas ela, por falta de atenção, encostou ali e acabou me machucando, mas não foi nada demais, tá? Tudo certo, tá tudo bem. E aí chegamos em dezembro, né? Teve aniversário do meu irmão, tem Natal, tem confraternização, tem um monte de coisa. E eu realmente esse mês, gente, teve visita, né? Parentes e tudo. E eu vou te falar um negócio. E ganhei chocotone, barra de chocolate, caixas de bombons, etc e tal. E tipo, gente, eu vivi, né? Vivi, comi. Ainda tem chocolate na geladeira, né? E tô vivendo, tá? Mas assim, tentando ser o mais equilibrada possível, mas também não deixando de viver, né? E continuando indo na academia e continuando comendo proteína. Mas então, assim, em janeiro, penso eu que eu vou normalizar esse negócio de doces, né? De guloseimas, de coisas assim, que eu vou parar. Mas esse mês realmente deu uma. Eu subi aí um pouco no açúcar, na gordura, coisas assim. Mas enfim, de todo jeito, eu consegui a minha meta, né, cumpri a minha meta de 192 treinos no dia 24, né, um dia antes do Natal, eu consegui cumprir a minha meta. E eu pesei, né, mais ou menos no dia 20, mais ou menos, né, já na segunda metade aí do mês, eu pesei 62,25, né, e 250, né, 62 quilos 250. E esse é o peso que eu cheguei no final do ano, depois de um ano treinando. Comecei dia 30 de dezembro com 60,5 e estou terminando o ano com 2 quilos, né, 1,750 kg a mais. Porém, as minhas medidas estão, mesmo tendo comendo muito, muita besteira agora em dezembro, as minhas medidas estão praticamente iguais ao do início do ano, né? Minhas medidas que eu falo mais, que o que mais aparece assim, né, que eu mais meço para acompanhar, e também uma questão também de caber nas roupas, é cintura e quadril, né? Então o meu quadril está exatamente a mesma coisa e a minha cintura está exatamente a mesma coisa, né? Então assim, eu vejo que realmente o peso foi ganho de massa muscular, né? Concluindo aí, foi isso, apesar de que também não foi tantos quilos assim, mas eu vejo que de fato eu sinto, né, de fato, como eu estou mais forte, como está mais fácil cuidar de mamãe. Aliás, esse ano, né, eu estou mais sozinha cuidando de mamãe, porque meu irmão se casou, né, e ele que me ajudava sempre aqui, agora ele não pode mais tanto, igual antes. E de fato eu estou cada vez mais forte para cuidar dela, só eu e ela, né? Só eu e ela. Então, assim, meus irmãos podem vir aqui, vêm de vez em quando, mas a maior parte do tempo a responsabilidade de cuidar dela é minha. E isso é uma coisa que eu imaginava que eu não ia conseguir jamais fazer, porque quando meu irmão ficava mais aqui, que me ajudava mais, eu achava assim, gente, eu sozinha não ia conseguir nunca. Mas do jeito que eu estava, com relação à minha saúde, de fato eu não conseguiria, né? Eu tô conseguindo com a graça de Deus, mas também porque eu tô correndo atrás de cuidar da minha saúde e de malhar. Então isso realmente faz toda a diferença. E agora, né, ao final, né, de um ano de musculação, que eu percebo é que às vezes me dá assim um treino mais puxado, me dá de fato um cansaço, mas não tem comparação com como eu me sentia no início e como eu estou me sentindo agora. Normalmente, dor na coluna eu sinto sempre no período menstrual, né? Eu sinto mais dor na coluna, depois que eu vou me atentar, né? Que não, Dani, é porque você tá na TPM, é porque você tá no período menstrual, é por isso que você tá sentindo dor. E de fato porque quando passa, passa também a dor, entendeu? Então, às vezes eu fico achando que, né, é porque eu tô cuidando de mamãe, porque eu peguei isso, aquilo, não, mas às vezes é mais relacionado mesmo com a questão
hormonal, né, a questão da menstruação mesmo. E isso eu tenho aprendido também, até cheguei a fazer um curso para saber melhor sobre isso, da questão da musculação cíclica, né, a alimentação cíclica e também sobre musculação cíclica, porque quando você tá mais fraquinha, que você tá com mais dor, você deve repetir mais e pegar menos peso, né? Então você muda um pouco o treino para você conseguir fazer o treino de modo que você não fique exausta. Então eu percebo isso, que às vezes quando eu fico mais exausta é por conta do período que eu estou, né? E a dor na coluna também. É isso. Mas o normal, assim, dia a dia normal, fora desses períodos, eu estou muito, muito, muito melhor do que como eu estava no início do ano. A outra coisa também que eu queria comentar, né, que eu coloquei como meta 16 treinos por mês e teve mês, né, igual em janeiro eu já não consegui cumprir essa meta porque eu tive que faltar 2 semanas, né, porque fiquei doente. Então, assim, a gente não pode desanimar, né? Então, teve mês que eu fiz 18, 20 treinos e teve mês que eu fiz 14 treinos, fiz 13 treinos, né? Então, a gente tem que aprender também a compensar para poder conseguir cumprir a meta. E eu espero que agora, em 2026, eu cumpra a meta novamente, né? Que novamente não vou aumentar a meta, não vou dobrar a meta, nada disso. Vai ser novamente 192 treinos, né? Tentar fazer essas compensações, né? Por conta de, né, ficar doente, ou igual quando aconteceu o acidente também, eu tive que ficar uns dias sem ir. Então, tem isso, né? Para 2026, do mesmo modo, eu quero fazer novamente, né? Continuar aí nessa pegada e ter esse compromisso de fazer os meus 16 treinos por mês ou compensar no mesmo outro, como eu fiz esse ano. Já vou estar bem feliz, eu imagino que com 2 anos de musculação eu vou estar me sentindo muito melhor, muito mais forte e também com, né, repondo essas coisas de injeção, vou ter que tomar mais vitamina B também, de injeção. Enfim, tô me cuidando, tô fazendo o que eu posso e eu creio que final do ano que vem eu vou estar muito mais forte do que agora. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá meu muque, né? Que tem hora que eu olho pra mim e falo assim, Dani, você só tá mais gorda. Você só tá mais gorda, você não tá mais... Mas como eu me sinto, né? Não é só a questão visual também. Como eu me sinto mais forte, então eu sei que tem músculo aqui, sim. Tem algum músculo, tem aqui, né? Pode não ser muito, mas alguma coisa tem, né? Então olha aí, gente, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Isso que tem que fazer assim, né? Pra dar pra ver, ó. Aí, ó, não sei se tá dando pra ver. De todo jeito, quem me conhece sabe que o meu braço tá mais gordo, né? Mais grosso, tá? Porque meu braço sempre foi muito fininho, né? Então, alguma coisa mudou, gente. Pode não ter sido muito, mas alguma coisa mudou, sim. E a minha força, né, que eu sei. Então é isso, gente. Eu quero agora, pra finalizar, te encorajar a começar a fazer, porque vale muito a pena, tá? E não é só questão de estética, não, porque isso aí eu acho que precisa de mais tempo, né? Com 1 ano, pelo menos eu, não deu pra ficar sarada, não. Mas eu imagino que com 2 eu acho que talvez dê, hein? Olhe lá, vamos ver. Ano que vem eu conto. Né? Mas com certeza deu para ficar mais forte, mais saudável, com mais disposição, isso aí com certeza deu, tá? Mas, igual eu falei, foi lá pelo 7º, 8º mês que eu comecei a realmente me sentir um pouco melhor. Então, se você tá aí começando, não desista, persista, continua, que vai dar certo, né? E eu quero te incentivar, se você nem começou ainda e você já passou dos 40, faz essa promessa aí e cumpra essa promessa aí pro ano de 2026, já faz sua matrícula aí na academia mais próxima da sua casa e começa a cuidar de você mesmo, você vai ver como vai valer a pena, né? No mais, feliz ano novo pra vocês, gente, tudo de bom. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal, né? Esse canal, na verdade, é direcionado para mulheres cristãs solteiras, eu tenho um trabalho, né, com mulheres cristãs solteiras, eu vou deixar o link aqui embaixo dos meus cursos, livros, e-books e tudo mais. E se inscreve no canal para você acompanhar aí, a gente fala muito sobre temas relacionados à vida da solteira, né? E esse também é um tema, né? Porque no meu discipulado, uma das nossas aulas, um dos nossos módulos lá é sobre se cuidar. Então, por isso que tem tudo a ver aqui a gente falar sobre esse tema nesse canal, tá bom? Então deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal. Feliz 2026! Tchau!